Isso. Estamos ao vivo no YouTube, Mila. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos entrar no Instagram também? Vamos sim, estamos prontos para isso. Estamos prontos para isso, essa é a ideia. Não é? Hoje temos uma live especial, estamos ao vivo no Instagram. Uma live Eu especial ainda não, que vai peraí. falar de cultura e contexto, né? No universo do paisagismo. Então, Certo, agora sim. um assunto papo cabeça. Perfeito. Muito bom, né? Eu acho. Eu acho porque a decisão Uhum. é o princípio da decisão, né? Quem a gente é, onde é que a gente está, o que que a gente pensa. Exato. Mila, deixa eu ver sua solicitação. Solicitado aí. Solicitado. Aqui também. Entrar ao vivo com Mila. Pronto. Gente, boa noite. Ó, eu estava muito perto. Instagram também. Aí, ó, Marcos, boa noite. Nós podemos dormir em paz. Ô, Marcos. Mila disse que fica atormentada depois da live, Marcos. Você está melhor do que ela. Eu também fico com a cabeça a mil. Voando, dando volta. Muito bem, Pois bem, é. Marco, boa noite. O povo entrando aqui no Instagram. Ó, Pedro Ariel de novo. Boa noite, Pedro, uma honra. Luiz, Silvana. Está bem acompanhado, Mila. Sempre. Bem acompanhados. Matheus, boa noite. Então, vamos lá. Começando a nossa conversa, apresentação de praxe, né? Marcos está dizendo que o livro chegou hoje, que bom, né? Então vai estudar paisagismo ali pelo livro ainda. Tomara que você goste, acho que vai gostar. Fantástico. E a história é essa. Mila Peixoto, né? Minha co-host nas lives de quinta-feira. Eu apresento hoje, então, arquiteta urbanista, professora universitária de pós-graduação, gestora de um escritório de arquitetura importante, historicamente relevante, né? Na Bahia, no mínimo, né? Eu diria no Brasil, porque é um escritório importante mesmo. E, enfim, num resumão, e eu, né? Se quiser falar mais, pode. Marcos Malamuti, arquiteto, urbanista, paisagista, porque a gente está fazendo live sobre paisagismo. Enfim, também professor de pós-graduação, não faço graduação. E, enfim, interessado no paisagismo num viés talvez menos usual dentro da conversa padrão de paisagismo no mercado, que é uma conversa sobre plantas, e a gente conversa sobre pessoas e experiências, né? E eu acho que isso não diminui a importância das plantas, mas dá uma substância diferente para a conceituação do projeto. Né? Então, para quem está chegando, esse é o lugar onde você está, essas são as pessoas que estão aqui conversando. E vamos conversar com vocês também, né? Então, manda pergunta. Seja no Instagram, quem está no Instagram, no YouTube, quem está no YouTube. Normalmente o som do YouTube é melhor do que do Instagram, então, né, quem quiser para o YouTube, venha. E a gente vai conversando. E o tema que a gente puxou hoje é porque na semana passada nosso assunto não coube dentro da live, para variar. E nunca cabe. Né? E ficou um gancho que eu achei muito interessante, que a gente podia explorar e ficou para hoje, que é esse gancho da cultura, do contexto cultural, do momento histórico, né? Sabe, eu entendo, vou conceituar a razão disso, Mila, e aí a gente vai. Né? Eu entendo que o projeto da gente ele é tão mais relevante, né? Não estou dizendo mais comercial, esse é um outro assunto, a gente pode até fazer esse contraponto. Legal. Mas ele é tão mais relevante quanto mais ele falar sobre o momento histórico, quanto mais ele refletir as preocupações, as posturas filosóficas, éticas do momento histórico onde ele está inserido. Aí a gente está sempre inserido em algum lugar. E aí eu entendo que se a gente tem um entendimento mínimo de onde é que a gente está, a gente consegue falar com mais clareza dos assuntos que nos interessam e faz projetos mais relevantes. Relevante, né? Exatamente. Então,
é sobre a relevância real do projeto, né? Não é um viés necessariamente comercial. Claro que um projeto relevante tende a ter maior valor, não só imediatamente, mas ao longo do tempo também, né? Perfeito. É o que faz ele perpetuar, né, no tempo. É quando ele representa um momento, representa uma época, tem um significado ali para aquela época, para aquele momento. Eu entendo desse jeito. Aí sim ele se perpetua numa história, né? Eu acho na que história, né? Ele faz parte da criação da história. Isso, né? isso. Porque não é só ele estar inserido no contexto, mas é ele ter, e esse que é o ponto, uma opinião sobre esse contexto. Perfeito. Né? Então, você, enquanto projetista, não é só porque você está imerso num caldo cultural e é legal entender onde é que você está, para entender de onde vêm as suas decisões, né? Mas também saber qual é a sua opinião sobre o mundo onde você está. E você pode manifestar essas opiniões através de uma linguagem arquitetônica, né? Lembrando que paisagismo é uma disciplina diretamente relacionada com a arquitetura. A gente pode discutir o quanto que a arquitetura é paisagismo ou quanto que o paisagismo é arquitetura. Eu acho que as duas coisas são verdades, né? Sim, perfeito. Perfeito. Eu acho que justamente você trouxe aí uma questão bem importante. É o seguinte, a arquitetura que a gente está fazendo hoje é o que vai ficar na história, né? Na teoria, o tempo vai passando. Na prática também, né? Hã? Na prática também. Na prática também, né? Na verdade, na prática, se ela tiver relevância. Se ela tiver relevância, muito bem. Né? Então, na teoria, a gente está fazendo uma coisa, até porque... E aí vem várias questões nisso. Primeiro, quando você pensa em arquitetura, as pessoas querem fazer um projeto que seja para sempre, né? Aquela coisa do projeto, meu projeto vai ficar para sempre na história e tal. Só que o para sempre, se você fizer um projeto com concreto, vai durar muito. Não sei se o para sempre, mas vai durar muito. Só que a importância e a qualidade projetual dele é o que vai fazer ele perpetuar, não é o concreto. Justificar o esforço de manter ele. O material, exatamente. Porque ele tem um desgaste e o esforço de manter ele de pé é justificado pela relevância, pelo significado dele, que é a palavra que você usou. Exatamente. Porque o mais caro de um projeto é a manutenção, né? Isso tem que ficar muito claro, porque durante, sei lá, se você entender uma edificação de 50 anos, mais ou menos, de vida útil dela, vai ser 80% do valor de custo dela, desde projeto até construção. Sim, é a manutenção. Agora, né, voltando para o paisagismo, para a gente não esquecer que a gente está falando de paisagismo, é mais que isso. Né? Paisagismo custa mais a manutenção do que a implantação. Né? Do que a implantação, ao longo do tempo. Né? E a manutenção ela é mais dramática, depois a gente está desviando do assunto, mas a gente já volta. Ela é mais dramática do que na arquitetura, porque a arquitetura é uma questão de preservação daquilo que foi edificado. Sim. Então, você edifica, é mais óbvio, né? Você conclui e depois você preserva. Se você não der manutenção, você perde a edificação. Bem, né? Ali, vamos dizer assim. É isso. Né? E o significado e tudo. Né? Ela desaparece como objeto físico e como conteúdo simbólico. Pronto. No caso do paisagismo, né, entendendo aí o paisagismo, especialmente a parte feita com vegetação, lembrando que paisagismo não é só vegetação, e nem é necessariamente com vegetação, mas como frequentemente e a vegetação é um componente muito relevante da paisagem, a manutenção do paisagismo ela tem um outro papel, que é um papel quase que de construção. Sim. Né? Então, uma coisa que é importante lembrar é que quando você implanta quando você termina uma obra de arquitetura, ela está pronta. Quando você termina uma obra de paisagismo, ela não está pronta. Não. Ela está nascendo. Ela está começando. Né? Então, se você levar coisas grandes, Mila, tipo, vou fazer um jardim adulto, comprar tudo grande, gastar um dinheirão, tal. Ele, mesmo assim, ele vai começar a tomar forma em 3 meses. Né? As plantas pequenas vão amadurecer em 3 anos. Né? Sim, e as plantas grandes, árvores, palmeiras, em 15, 20, 30 anos. Então, não é que ele vai degradar ao longo desses 3, 5, 10, 30 anos. Ele não vai formar. Então, ele acaba antes de existir. Perfeito. Não é sobre manter aquilo que foi planejado, mas é sobre conseguir realizar. E a parte da vegetação se realiza no tempo. E você precisa ser capaz de manter para que isso exista. Né? Então, esse é um
É uma diferença dramática, né? Fora que paisagismo é mais frágil do ponto de vista de manutenção que a arquitetura, né? Então, exige uma intervenção mais contínua e mais consciente, porque você está lidando com, né, criaturas vivas que têm, com uma liberdade poética aqui, opiniões sobre as próprias vidas. Né? Então, as plantas, elas são aquilo que elas querem ser, e o que elas querem ser não é aquilo que a gente quer que elas sejam. Então, a gente precisa, na verdade, dominar, organizar, conduzir, limitar ou estimular o crescimento delas para que elas atendam o nosso objetivo, que não é o objetivo delas. Né? Perfeito, então, perfeito. Toda essa volta de manutenção no mundo do paisagismo é um assunto seríssimo. Seríssimo, né? Porque é o que define, na verdade, todo o projeto, no final das contas. Isso, né? Mas não é nosso tema. Então, a gente pode até fazer uma live sobre isso um dia. É legal. Mas, na verdade, eu puxei tudo isso para dizer uma coisa, que é justamente essa questão da gente conseguir, como projetista, como criador, como artista, como, né, várias áreas que fazem isso, que criam, né, que estão da área de criação, como que a gente se situa no momento que a gente está presente, né, e entendendo como que a gente faz isso para que ele perpetue para o futuro. Porque, como a gente acabou de falar, não é qualquer coisa. Vamos voltar para a arquitetura, que fica mais fácil de entender. Eu acho que vai caber em tudo, vai caber em arte, vai caber em qualquer coisa. Mas na arquitetura fica mais fácil de entender. É quanto aquela edificação que você fez, ela tem uma relevância cultural, né, que represente aquele momento, contemporânea do momento, para que ela possa perpetuar nessa história. Né? Que eu acho que é muito que a gente começou a falar, entendeu? Do tema da gente aqui, que é justamente esses contextos. E aí, só para eu concluir aqui, o seguinte: o quanto é difícil para a gente estar dentro do momento, né? Porque de fora é muito fácil, avaliar a história que passou é muito mais fácil. Mas quando você é o elemento criador daquilo ali e que tem tanta coisa para ser observada, muitas vezes a gente não consegue ter essa percepção de fora para entender aquele momento. Nem pode ter, porque você está imerso no caldo. Você está imerso nele, Você então, não consegue ver a onda, porque você está tomando um caldo na praia. Você está tomando um caldo, exato, literalmente tomando um caldo. Você não vê a onda, você está tomando um caldo, você está rolando no meio dela. Você vai ver depois, né, o que aconteceu. Pronto, aí eu quero justamente te perguntar isso. Como é que é isso, cara? Como é que faz? Como é que você... Como é que você... Aí eu acho que isso justifica, né? E é uma coisa que eu acho que estou pensando aqui agora, né? Porque eu não esperava essa pergunta também. Eu maltratei você na outra semana, agora você está me maltratando, fazendo perguntas difíceis. Só descontando, meu bem, só descontando. Eu acho justo, eu não posso nem reclamar. Mas eu acho que é uma coisa de... Por isso que é importante entender de história. Sabe? Porque você consegue começar a entender como é que as coisas se correlacionam. E como é que as preocupações de cada momento se transformam, se edificam no caso da arquitetura, ou se transformam em paisagem no caso de paisagismo. Quer dizer, como é que aquilo que preocupa as pessoas essencialmente, e que não é a moda, e é isso que é o legal, não é a moda, né? É o que é a preocupação real, é o que modifica a maneira das pessoas viverem. Isso. E isso organiza a maneira de fazer uso do espaço do ponto de vista prático, funcional, objetivo, mas isso também organiza a expressão plástica, a expressão simbólica. Isso. Tem um discurso filosófico sempre dentro. Né? E é interessante, né? O que eu proponho, eu até faço uma palestra disso de vez em quando, e algum dos meninos que talvez até já tenha ouvido. Né? Então, a gente olha um pouquinho as coisas do passado e depois pergunta, tá, e qual é o mundo que a gente vive? Sabe, quais são as preocupações grandes do mundo? Não é uma coisa assim, tipo, ontem estava, enfim, voltando para casa no carro e tinha na rádio uma entrevista com uma arquiteta X falando de estilo industrial e ele é muito contemporâneo e não sei o quê, porque então a gente usa elementos. Não é nada sobre isso. Né? E inclusive, também não é verdade o que ela estava dizendo. Mas era uma coisa muito da modinha, da superfície, então eu vou colocar uma parede cinza, então agora isso vai virar um estilo industrial, e isso é muito bom, porque é bom de limpar, sabe? Sei lá, umas besteiras assim. Então, se alguém ouviu, desculpa. Estou esculhambando a menina. Eu também só ouvi um pedaço, daqui a pouco ela falou um monte de coisa inteligente, e eu não sei coisa dizer. Boa, eu ouvi um pedacinho enquanto eu estava vindo para cá.
Eu me arrepio quando falo essa questão de tendência, é uma palavra que ela existe, só que ela é maior, né? Então, tem uns exemplos assim que eu acho que servem para embasar. Eu acho que estão 2 exemplos que são fáceis para falar do passado e que depois fica fácil a gente começar a falar do presente, né? Então, um exemplo que é recorrente, inclusive como demanda, né, no universo do paisagismo, né? Eu até já usei para responder uma caixinha. Eu quero um jardim clássico. Clássico quer dizer um jardim francês, né? E o que quer dizer um jardim francês? Né? Quer dizer, um jardim com as plantas topeadas, né? Quer dizer, cortadas para assumir formas geométricas que nos convêm, com uma simetria rigorosa, com eixos focais longos, né? Imponente, e aí tem uma série de detalhes na construção dele, né? E aí as perguntas que ficam, e eu acho interessante, assim, a primeira pergunta é, sabe, onde e quando que essa coisa aconteceu? Né? Então, assim, o jardim francês, inclusive se você for na França, ninguém faz jardim francês. Né? Faz porque nasceu na França, né? Mas não é mais aquele. Eu ia dizer, jardim francês é o que está lá na França, deve ser, né? Na casa da França. É o que está na França do século, sei lá, 17, 16. Sim, por algum motivo. Por algum motivo. Né? Com algum discurso de atmosfera, de ambiente que queria que se criasse. Que é um ambiente, por isso que é um exemplo bom, porque é um exemplo dramático. Né? A gente está falando do fim do absolutismo e está falando do iluminismo. Então, para dizer que a gente está falando, quando eu digo de filosofia, não é, sabe, o estilo industrial que está na moda em 21 e 22, e em 23 vai ser o boho chique, e em 20... não é isso. A gente está falando do iluminismo, a gente está falando do absolutismo, a gente está falando do contexto real onde as pessoas vivem e da maneira com que a sociedade se organiza. Né? E aí, se a gente olhar de uma maneira grosseira, né, essas questões, você vai ver que, sei lá, o iluminismo, de uma maneira bem simples, é uma revolução científica. Né? Quer dizer, o conhecimento na mão dos homens, é mais ou menos isso. Né? Quer dizer, a ciência moderna, tal qual a gente conhece, ela nasce aí, de tudo se duvida, tudo se investiga, há um método de investigar, né? Nada mais é um mistério insondável divino, e tudo há uma lei, há uma regra que a gente consegue compreender, explicar e dominar. Começa a ter e aí, mais... se a gente simplificar, né? O jardim francês fala do domínio da natureza pelo homem. Então, assim, aquilo que era uma força mágica, sei lá, a maçã caiu na minha cabeça porque Deus quis, não, isso é a lei da gravidade, que é uma coisa que tem relação com a massa dos objetos, e não é mais Deus que quis, né? A gente pode até dizer que Deus quis inventar a gravidade, é um outro assunto, né? E a gente não vai fazer a discussão religiosa. Mas, ainda que seja, há uma lei, há uma regra, você consegue medir, você consegue dominar, você consegue fazê-la cair no lugar certo, no tempo certo, do jeito que você quiser. Não é um acaso, não é sorte, não é uma força mágica, é ciência. Não. Né? Então, esse domínio, ele apareceu nesse momento na história. E aí, isso se reflete no desenho, em que a árvore ela não tem mais a forma que a árvore quer, mas que a forma que eu quero que ela tenha. É um pouco sobre isso. Né? É muito sobre isso. É o domínio do homem e todo o seu retórico. Sobre a capacidade da natureza, né? sobre a capacidade de dominar a natureza. Por um outro lado, a gente está falando do absolutismo. Né? Luís XIV, Versalhes, né? Que é o ápice desse negócio. E aí a gente está falando do que nesse momento? De poder absolutista, de demonstração ostensiva de poder. Né? Então, e o Jardim de Versalhes, ele tem uma história, e depois se alguém quiser pesquisar, pode pesquisar, né? Que ele foi feito com a intenção, não é casual nessa história, assim, é deliberada de demonstração de poder. Ele é um desenho feito com a intenção deliberada de dizer, eu sou o rei, eu mando, e as coisas aqui são do meu jeito. E entendam como vocês todos são pequenos, porque quem manda aqui sou eu. Esse é o desenho. Sim. Né? E ele se reflete nos eixos perspectivos. No urbanismo, eu ia falar agora, que vai dizer. Tudo ali. Né? Então, assim, isso é uma visão de mundo. Toda arquitetura, por um motivo, aquela história que a gente falou desde o início. Histórico. Por um objetivo definido. Né? Que é uma maneira de ver o mundo, né? Que é uma maneira de ver o mundo. Aí o que eu pergunto para os meninos é o seguinte: beleza, a gente está na França? Não.
Nunca Então, já não é esteve. francês. A gente está dentro de um caldo da cultura ocidental, que veio da Europa, ainda que tenha se misturado, e há série outras influências importantes, nada disso, mas assim, Sim. o eixo da maneira com que a cultura se organiza é um eixo que veio de lá. Beleza, mas a gente não está na França. Sim. E a gente está no século XXI. No século XXI, a nossa relação com o poder é uma relação com o poder absoluto, quer dizer, parece razoável haver uma monarquia absoluta e nós, súditos, reverenciarmos e nos sujeitarmos a ela, ou a gente discute tudo? Não, Quer dizer, nossa relação com o poder não é mais essa. Não é. Né? Não é. Nossa relação com a natureza também não é mais essa. Quer dizer, lá no começo, a gente estava achando que a gente dominava a natureza. A gente levou, né, um solavanco e descobriu que a gente não dá conta, de que a natureza é mais complicada, de que ela sabe coisas que a gente não sabe, né, de que as coisas acontecem no mundo natural para além, neste momento, da nossa capacidade de conhecer e menos ainda de dominar. De dominar, né? Então, a gente com vive num mundo que fala de sustentabilidade, de equilíbrio, de não interferência, de preservação. Mas depois que a bomba estourou, porque Depois que a até bomba então... estourou, mas esse é o mundo que a gente está. A Né? gente Aí eu dou uns reverte, exemplos a gente está nesse assim, momento. que são Sim. curiosos, tipo, sei lá, tem um telescópio que está no Chile, o mais poderoso, não sei o quê. Ele é feito inspirado no sistema ocular de águas vivas. Sabe? Porque as águas vivas têm múltiplos olhos e captam a luz de uma maneira diferente, né, dos vertebrados, e é inspirado ali. Né? A pintura de navio é inspirada na pele do tubarão, porque diminui o atrito, diminui o arrasto. Por quê? Porque o tubarão tem milhões de anos nadando. E a gente tem 2 semanas fazendo barco. Quem é que sabe se deslocar na água? O tubarão. Ele aprendeu do pior jeito durante milhões de anos. E a gente descobriu que a gente pode aprender com ele agora. Né? E aí tem um monte de coisa. Eu digo, sei lá, você vai fazer... Sabe, olha uma conchinha do mar, qualquer uma. Sabe, aquilo fixou cálcio numa estrutura rígida. Né? Rígida mesmo. Sim. O que a gente sabe fazer mais parecido com isso é cimento. É olha a elegância da conchinha e olha uma fábrica de cimento. Quer dizer, quem sabe fazer a zorra da fixação do troço, fazer duro, né? De uma estrutura rígida. A concha sabe, você não sabe. Você precisa fazer buracos enormes, botar um monte de energia, faz uma miséria para fazer uma coisa tosca. Porque a conchinha sabe fazer de uma maneira elegante. É verdade. Eu acho que nesse momento a gente já está baixando nossa crista, né? A gente como ser humano, e começando a justamente fazer isso, buscar na natureza essa experiência. Porque na minha adolescência, na minha infância, a gente era ser superior à natureza, com certeza. Ainda, né? E aí vem essas bombas, né, todas de... Esse tema da sustentabilidade aparece da onde? Aparece daí. Aparece dos problemas. Biodiversidade. Né? Por que é tão importante a biodiversidade? Quer dizer, para além de N questões de equilíbrio e tal. Por isso, porque a tal da conchinha, que você nem sabe quem é, sabe fazer uma coisa que você não sabe. E se ela desaparecer, o conhecimento, entre aspas, né, sobre aquele processo, desaparece junto com ela. Perfeito. Então, te interessa cada plantinha, cada conchinha, cada pássaro, cada criatura viva, porque cada uma delas levou milhões de anos para aprender uma coisa que a gente não aprendeu ainda. Que a gente não aprendeu. E isso vira inspiração para um monte de desenvolvimento científico. E é legal você estar falando isso, porque na faculdade, eu passei muitos anos dando aula na graduação, né? E na faculdade de arquitetura, na hora que os meninos falavam história, já se arrepiavam, não queriam aula de história, disciplina de história. E aí, lá para as tantas, eu caí para dar aula de história. Então, assim, eu já entrava na sala dizendo, gente, vocês vão começar a gostar de história. Ih, professora, duvido que eu vá gostar de história. Mas quando você pega tudo isso e vem explicando, e vem, assim, dando os porquês das coisas, por que elas aconteceram, faz a gente conseguir raciocinar o que a gente está vivendo para a gente construir no próximo, né? É isso. Então, se a gente concorda ou não com o que está vivendo. Né? Isso, exatamente. E aí a gente teve... E aí, quando você tem marcos muito fortes, isso fica mais claro. Então, a gente teve esse marco muito forte agora da pandemia, né? Que deu uma sacudida na nossa forma de ver, na nossa forma de entender família, na nossa forma de ver casa, né? Principalmente a casa, onde você convive, onde que a gente estava numa sociedade onde tudo
principalmente aqui no Brasil, né? Eu acho que fora menos isso, mas aqui principalmente, muito aqui, a gente precisa mostrar para o outro que a gente tem, né? Quer dizer, sua casa pode estar um caos danado, mas você tem que sair arrumado, com um carro bonito. Então, é muito das aparências. Eu acho que isso tudo deu uma sacudida aí, 2 anos de pandemia, né? Eu acho que deu uma bela sacudida nisso. Acho que sim, né? Quando começou a pandemia, eu até brinquei com os amigos, digo, olha, bem-vindos ao século XXI. Né? A gente estava no século XX, né? Nos finalmente do século XX, dentro da lógica do século XX. Sim. E a pandemia, né, tem uma chance, a gente vai descobrir isso no futuro, talvez a gente não, mas, né, os filhos e netos, de que ela seja um marco histórico do final do... Né, como a Primeira Guerra foi o final do século XIX, sim. Né, a pandemia parece que é o final do século XX. Porque entra numa outra lógica de organização da vida e de digitalização, e as coisas se aceleram e ganham um rumo claro, né? Quer dizer, elas se consolidam mais. Mas ela ainda, assim, a gente ainda está imerso numa parte dessa conversa que veio lá do século XX. Né? Sim, sim. E é isso, a sustentabilidade começa lá, ela se estabeleceu aqui. Né? Então, eu acho que é isso. Assim, sabe qual é o mundo que a gente vive? E o que a gente pensa? Sabe, não é, não, tem que ser sustentável porque assim, não, mas tem que ser por quê mesmo? E o que você acha disso? E o que significa ser sustentável? E o que significa ser sustentável no paisagismo? E não é porque o Green Building disse que isso é sustentável. O que você acha que é sustentável? Perfeito. E como é que você vai agir de uma maneira ética em relação a isso que é uma preocupação sua? Ou não é uma preocupação sua? Porque se não for, você não vai agir em relação a ela. Você vai agir... Qual é a sua preocupação? Né? Perfeito. E isso vai se organizar, e assim, isso vai virar um estilo quando o conjunto da sociedade, durante esse tempo, for produzindo coisas coerentes com as preocupações da época. Né? Exatamente. E você vai ser, de novo, significativo ou não, se você entender o mundo onde você está. Né? Então, qual é o mundo que... A pergunta que você fez, qual é o mundo que a gente está? E que, na maioria das vezes, tudo é feito por reação, né? Então, poucas coisas são criadas antecipando uma ação, né? Na maioria das vezes é uma reação a alguma coisa. Então, assim, esse entendimento do que a gente está vivendo vai ter as reações que a gente vai estar reagindo ao momento, né? De algum jeito, e a grande maioria das coisas de arquitetura e de tudo é por reação. Quando você avalia e cria um destino que você quer, você começa a ter ação e não reação, né? Que elas acabam sendo, que é o que a gente falou aqui bastante, as intenções de projeto, né? Enfim, entre outras coisas. É engraçado, eu pensei aqui uma coisa agora, que eu acho que é muito claro isso. Quando você compra uma casa, você fala assim, vou reformar toda. A casa tem 3 quartos, tem, sei lá, 2 quartos, você quer botar 5. Tem uma sala, você quer botar 2. E às vezes o cliente fala assim, mas não quero gastar muito, vou fazendo aqui, não quero tirar o que já tem para não gastar de novo. Essa casa é para não demolir e fazer outra, entendeu? No final, a casa fica completamente diferente do que você comprou e nunca vai ficar boa, porque ela está um remendo de uma coisa que nasceu errada, né? Então, eu acho que isso é muito do que a gente acaba fazendo no dia a dia quando a gente não percebe onde a gente está em relação à arquitetura, a paisagismo, principalmente a paisagismo e urbanismo, né? Quando você está na reação das coisas, vai remendando, remendando, remendando. No final, você botou muita energia e nunca vai ficar bom, porque você não começou com o destino certo, entendeu? Eu acho que assim, a gente tem um papel crítico também, Mila, assim, de posicionamento ético mesmo, filosófico, moral. E se você não tiver uma posição crítica clara, você vai na onda, né? Você pode vender projeto com isso? Pode, vai vender, né? Mas assim, vai ser relevante? Você quer valor? Não vai, difícil ser relevante assim. Né? Vai ser relevante se você tiver um discurso. E o discurso ele só pode ser em relação ao contexto. Né? E o contexto é em que momento você vive. Então, assim, a gente vive numa época que sustentabilidade é um tema fundamental. Se você acha que não tem sentido, de que isso é um absurdo, então vai se posicionar no seu projeto contra. Né? E faz um discurso espacial,
e as escolhas que você faz, diz, não, sustentabilidade é uma loucura. Né? Tá bom, sustentabilidade, não mas vamos você tem entrar, uma porque eu acho que opinião. Né? eu acho que isso é uma live inteira se a gente falar de sustentabilidade. Sim, Mas não, eu não quero discutir a sustentabilidade. Né? Eu acho só que o conceito está completamente errado de sustentabilidade. Eu sou completamente contra o conceito de sustentabilidade atualmente. Então, Então, para mim, a arquitetura tem que ser sustentável de qualquer forma, porque ela nasceu, a arquitetura é uma coisa que tem que estar perpetuando e tem que estar, né? Enfim, e é o começo da conversa, a manutenção dela é mais cara do que a própria edificação. Então, exatamente. Então, né? ela Ser precisa sustentável é ser. isso ser coerente. Né? Quer dizer, para além das outras questões, que tem um monte de questão que é de desperdício e tal. Sim, mas, então, assim, sustentabilidade é um tema da nossa época, né? Sim. E a gente tem que ter uma opinião sobre ele, né? Um outro tema da nossa época, que é um tema que eu fiz lá uma sequência de histórias um tempo atrás, uma semana, né? Um tempo atrás não é assim, tempo assim, pouco tempo, 10 dias. Né? É que tudo acontece tanto que a gente já está... sei lá, mas é isso, foi esse mês. E é um tema que fala sobre originalidade. Originalidade é um valor para a gente. Né? E ele não era um valor. E a gente trata isso que eu acho que é legal. A gente trata isso como, não, isso é claro, tem que ser original. Não, tem que ser original hoje, no final do século XX, no começo do século XXI. Antes disso, ser original não era um valor, muito pelo contrário, era um problema. Né? Quer dizer, a pessoa querer ser diferente da massa, né, da multidão, do grupo, do conjunto, do clã, da turma, do que for, é um problema. Quer dizer, a pessoa não pertence ao grupo. Quer dizer, é uma visão de grupo. A gente hoje tem uma sociedade que se organiza para a visão atomizada do indivíduo. E aí, quando a gente fala na visão do indivíduo como mais importante do que a visão do grupo, e isso é uma posição coletiva, a gente fala de originalidade, que é importante, porque eu preciso me fazer reconhecer como indivíduo e não como uma peça do grupo, né? E a gente vai falar também... Eita, esqueci o que eu ia dizer. De originalidade. Tá, não sei o que você ia dizer. Mas você estava falando aí, eu estava me lembrando de um pequeno detalhe. Eu, sei lá, 20 anos, 20 não, uns 30 anos atrás, minha adolescência, certo? Por aí, era fazer parte do grupo. Então, não, isso assim, ainda existe, né? Não, eu sei, mas somos hoje sociais, né? Não vamos dizer que passaram 30 anos, isso já mudou muito, muito, porque... mas os grupos ainda existem, não é? Eu acho que assim, a gente não rompeu a necessidade de se fazer reconhecer nos grupos. É que esses grupos, eles... os grupos existem. O que acontece é que eles se atomizaram e eles se espalharam no mundo, né? Então, não é o teu convívio pode ser digital, pode estar distante, mas tem identidades de grupo que ainda são importantes. Mas sim, é importante você reforçar a sua identidade. Isso não era uma coisa que era importante. Não, é isso que eu estou dizendo. Exatamente. Agora. Nesse sentido. Eu lembrei o que quer dizer. Junto da identidade vem o valor da experiência. Que também tem a ver com a individualidade e com a força da identidade. Então, sei lá, né, uma geração atrás, 2, 3, X, não importa, né? No auge do século XX, vamos dizer assim, uma vida bem vivida, uma vida que, sabe, o que você, sabe, no dia que estiver morrendo, vai se orgulhar de ter feito, e isso é importante para você. Era ter construído uma família estável, era ter deixado um patrimônio para os seus filhos, era ter conseguido fazer com que eles estudassem, fazer com que eles estejam no bom caminho, formando a família deles. Então, assim, se eu deixei de viajar, se eu deixei de tomar vodka ou whisky de 12 anos, porque eu precisei gastar minha energia, sabe? Se eu destruir minha coluna trabalhando para conseguir fazer meus filhos se estabelecerem, eu vivi bem. Né? Hoje, né, tem uma... Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, mas você vai encontrar um discurso implícito de, olha, eu trabalhei, eu até dei estudos para meus filhos. Agora, assim, o dinheiro que eu guardei, amigão, eu vou gastar viajando na minha aposentadoria. Porque o que vale na minha vida é ter experiências boas. A régua que mede uma vida bem vivida é eu poder chegar lá no dia que eu estiver morrendo, sabe, eu voei de balão na Turquia, eu fiz caçada no não sei aonde, eu fui para o Nepal, eu mergulhei, eu tive experiências incríveis.
E minha vida é rica e foi bem vivida porque eu tive experiências incríveis. Se você falar com uma pessoa, né, voltar no tempo, falar com uma pessoa de 100 anos atrás, a pessoa vai achar que você é biruta. Porque, assim, isso é coisa de uma pessoa alucinada, né, de que ela não tem a menor responsabilidade com o coletivo, com o grupo, com a família, com a sociedade, que ela está interessada nela mesma, é uma visão egoísta, pequena. E eu não estou dizendo que eu concordo que é egoísta nem pequeno, nada disso. Eu estou dizendo que o nosso mundo, este valor da experiência é muito importante. É verdade. Né? Hoje é. No geral, isso é uma coisa que você não vai dizer, não, é isso, Gil, não, eu quero, vou me aposentar porque eu quero viajar. Sim. Né? E, sabe, eu não quero ficar cuidando dos meus netos, assim, minha filha que arrume uma babá, se ela quer trabalhar, porque ela também quer trabalhar, porque ela também quer o valor da experiência. Perfeito. Né? Eu acho e ela que também quer ter a liberdade, então, assim, isso impacta em todas as direções. Né? E eu não estou dizendo que isso é ruim, é só um fato. É a maneira com que a gente vê o mundo. Né? Então, aí quando a gente vai para o projeto e fala, por exemplo, de olha, o que eu quero projetar são experiências, tem relação com isso. Tem relação com isso. Né? Porque, assim, para além das coisas simbólicas que já estavam projetadas no passado, e as experiências eram projetadas, mas era diferente, porque tinha uma intenção de uma experiência coletiva, simbólica, sabe? Você faz uma catedral. É um projeto de uma experiência. Sim. É o projeto de uma experiência da relação com o divino. Com o divino. De uma maneira específica de se relacionar, que está dentro de um campo cultural e histórico. Né? Há outras maneiras de se relacionar com o divino em outras culturas. Né? Sim, sim, sim. E é um projeto de experiência, só que não é descrito assim. Né? Nesse momento, a gente descreve assim. E aí você começa a criar coisas que a experiência é importante. Isso vai chegar em lugares malucos, tipo Las Vegas, tipo Disney, Sim. que é só a experiência. Cara, Disney. Ela perde, inclusive, ela está tão na experiência que ela perde a consistência. Né? Então, onde é que a gente está? Né? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta, né? Foi eu que te fiz, não venha perguntando de volta, não, porque foi eu que te fiz. Não vem, não. Não, mas é isso. Então, para entender, quando a gente estava falando no começo de posição filosófica, cultural, é isso. Assim, quais são os valores do nosso mundo? Sustentabilidade é um valor importante. O valor da experiência é importante. Originalidade é importante, porque tem uma necessidade de você se destacar enquanto indivíduo. Né? Então, e o exemplo que eu dava lá no Story, se alguém depois quiser olhar, é uma coisa sobre relógio. Né? O exemplo que eu usei. Eu não sei vi se você viu o Story, mas é um negócio assim de, olha, tem 2 relógios aqui, eles são equivalentes. Só que um vale R$100, o outro vale 10 mil. Tem relógio mais caro que isso, mas não importa. Tem mais barato que R$100 também. Né? Mas ali é só fazer uma conta fácil. Assim, por quê? Porque se você olhar as 2 fotos, eles são igualmente bonitos. Eu gosto mais desse, esse é mais esportivo, esse é mais... Pô, mas assim, você vai pagar 100 vezes mais porque você acha ele mais bonito? Tipo, você vai pagar 100... Não é tão mais bonito assim, para valer isso tudo. Porque ele é mais preciso, por exemplo. Né? Então, falando das coisas utilitárias, né? Sabe, se você vai fazer medição científica da distância dos planetas, você precisa de um relógio preciso. Agora, assim, para saber a hora do almoço... E que você sempre chega atrasado mesmo, então... Né? E se o relógio atrasar 5 minutos, sabe, por dia, que nem acontece, porque é relógio a quartos, não atrasa nada, mas você vai ter que, então, ajustar o ponteirinho uma vez por semana, você vai pagar 100 vezes mais. Você não precisa dessa precisão. Né? Aí, sei lá, outro exemplo, porque um é resistente a 200 metros no mergulho. Digo, tá bom, você vai mergulhar mesmo com relógio importado, suíço, com pulseira de cor, você não aguenta 200 metros. Você não vai nem nadar com relógio. Você não aguenta 6 metros, a não ser que você seja um mergulhador. E se for mergulhador, não vai usar um relógio de luxo para mergulhar, vai usar um relógio para mergulhador. Então, tanto faz se ele aguenta 200 metros ou não. Porque você não vai tomar banho com o relógio. Não é relevante isso. Né? É porque ele dura mais. Né? Porque um é vagabundo e vai quebrar. É bastante tudo provável. Bem. Aí tudo bem. Mila, mas aí o que dura mais, vamos dizer que o que dura menos que ele quebre em meio ano, sabe? Que pife a bateria em 6 meses
e você não consegue trocar, porque ele é tão vagabundo que se você abrir, não troca a bateria mais. Você comprar 100 vezes, você compra 100 vezes, anos. são 100 50 relógios. anos de relógio. Se for meio ano, né? Se for Meio ano, ano, 50 anos de relógios, fora o dinheiro investido, que está lá rendendo na poupança, entendeu? Perfeito. Se bobear, é relógio infinito com o mesmo investimento. Sabe? E a tecnologia está avançando, quer dizer, como é que é o relógio de daqui a 50 anos? E se os relógios não quebrarem em 6 em 6 meses, tá bom, é bem antissustentável, mas você vai ter uma coleção de 100 relógios. É verdade. Então, não parece tão bom ele durar pela diferença de preço. Não estou dizendo que é ruim que ele dure, mas a diferença de preço não justifica, do ponto de vista objetivo. Né? Aí, né, outro exemplo que eu dou lá, é status. Status é uma diferença. Tem um relógio aqui da... Não lembro qual que é a marca que eu coloquei lá. Sei lá, Bulova X, né? Tanto faz, porque assim, se vocês olharem para mim, que estou aqui, né? Mentira, não estou com relógio nenhum aqui. Mas vamos dizer que eu tenho um relógio aqui no pulso. Se você achar que eu tenho cara de que tem um relógio de 10 mil reais, ele pode ser o de 100. Se você olhar para mim e achar que eu tenho cara de quem anda com um relógio de 10 mil reais, eu posso botar o de 100. E se você olhar para mim e achar que eu tenho cara de quem anda com um relógio de 100 reais do camelô, eu posso botar o de 10 mil, que ele vai continuar aparecendo de 100, no meu pulso. Perfeito. Não é o relógio que me atribui. Você já tem a cara da riqueza, botou, fica bonito, não é isso? Fica rico. Porque eu tenho uma série de atributos, ou não tenho essa série de atributos, que vão fazer com que o relógio pareça caro ou barato no meu pulso. Não é intrínseco a ele, é no contexto. O contexto é a pessoa que está usando. E também é naquela história, se a pessoa não conhece essa marca, não vai fazer o efeito que você quer. É isso. Né? Então, assim, ele não vai te dar o status também. Não vai te dar o status, é isso. Então, sei lá. Ele não é suficiente para isso. Você sai com baita carro. Por que você está... Sabe, então, assim, se eles são equivalentes em tudo, por que você ia ficar chateada de pagar 10 mil num relógio de 100? Sim. Porque não devia. Né? Porque se é a mesma coisa no final que você está levando para casa. E às vezes é. Porque um é original, outro é a cópia. É só isso. É só isso. Né? Então, no mundo, e aí a gente está no mundo da reprodutibilidade, que é uma outra característica que vem do século XX, que, na verdade, do 19 para o 20. Tudo se copia. Ctrl+C, Ctrl+V. O mundo Ctrl+C, E se você copia tudo, em algum momento, aquilo que é original tem um valor intrínseco pelo fato de ser original e de se fazer copiar. Então, originalidade é um valor em si, independente da utilidade dessa originalidade. Sim. E isso é uma característica do nosso mundo. Não era de séculos anteriores e não necessariamente será dos próximos. Sim. Né? Sim. Mas nesse momento, ser original é importante. Então, ser original fala da individualidade e fala de uma característica que a gente, como sociedade, valoriza. Né? É original, é novo, é diferente. Então, como é que você projeta pensando nisso? Mas, na verdade... Né? Copiando o jardim francês do século XVI, percebe que não tem valor nenhum. Sim. Pois é. Aí que tá. Essas características também, elas são, vamos dizer, apuradas por nós, nesse momento que a gente está vivendo, justamente para separar e selecionar as coisas. Então, elas vão sendo apuradas, por exemplo, a originalidade, sei lá, o que for, talvez a concepção do material. Tem algumas mensagens aqui no Instagram, tá? Falando um pouco... Preciso olhar, né? Heraldo está falando aqui de paisagismo sustentável, não pode esquecer de falar da água. A água, então, sim. Algumas questões, e tem outras coisas que foram faladas antes, depois você sobe aí para olhar. Vou olhar aqui. Para ver. Heraldo falou mais de água aqui para cima, falando de chuva em Brasília e... Sim, vai falando. Foi entrando coisa aqui. Mas o que eu estou falando é que, assim, que até as características e as qualidades que a gente vê nas coisas, elas vão ser moldadas pelo momento que a gente está vivendo. Isso. Né? Então, isso vai mudar, como você falou, vai mudar de um tempo para o outro. Então, voltando àquela história que a gente começou, é como que a gente faz para fazer projetos que eles captem todo momento, né? E que eles possam se perpetuar por ser característica de um momento.
Porque na arquitetura, eu acho que no paisagismo vai muito nisso, nas outras artes também, mas o que acontece? Quando você consegue imprimir, vamos dizer assim, naquele projeto, naquele criativo que você fez, né, naquilo que você fez, imprimir uma identidade de um momento, de uma época, de um povo, de uma civilização, sei lá, isso se perpetua. Ele começa a ter um valor pelo característico simbólico daquilo tudo, que é aquela história que você falou aí do jardim francês. Então, o jardim francês ele não está mais lá. Se for na França, poucos lugares você vai achar esse jardim francês. Mas você ele vai está achar nos lugares históricos, porque ele é preservado como patrimônio. Mas patrimônio. ele não é criado como uma coisa que faça sentido no século XXI. Exatamente. Mas por que ele ficou? Porque ele tinha uma representatividade daquele momento e daquela época muito forte. Exatamente. Por isso que ele ficou. Então, eu volto a dizer que quando a gente está imerso num momento de criação, é muito, muito. Eu acho que o essencial de tudo isso, do criativo, do ser diferente, acho que nada disso é tão importante quanto a gente perceber o momento, sentir o que está acontecendo e refletir e assim traduzir, melhor dizendo, esse momento e essa. Não, mas o ser criativo, Mila, não é ser criativo, para ser diferente, é ser criativo dentro de um contexto coerente. Com certeza. Dizer, porque ser criativo, por ser criativo, eu vou fazer um gramado vermelho porque eu sou muito criativo. Exato. Desculpa, né? É só esquisito, é só bizarro. Não é sobre isso. Não é sobre chamar atenção a qualquer custo. Né? Quer dizer, não é. E aí, o ser original, vamos dizer, originalidade, né, o discurso todo, originalidade é um valor da nossa época. Bom. Sim. Mas ser original não é chamar atenção a qualquer custo. Na verdade, é ter uma contribuição dentro do contexto que é o que você está falando. Uhum. Né? É uma contribuição coerente, útil, que avance. É fazer uma leitura de um contexto e né? Traduzir isso. Que se posicione, que traduza, que organize a informação de uma maneira nova, original, daí Sim. que vem o valor, mas dentro de uma posição coerente com o contexto onde ele existe. E esse contexto cultural está dado. Né? Então... a gente vai ver isso acontecendo em todas as artes, enfim, e o paisagismo está dentro. Está dentro, E é importante. Então, assim, você vai falar de jardim francês, você está falando de absolutismo, de iluminismo. Você vai falar de jardim inglês, você está falando de paisagismo da Revolução Industrial, de êxodo rural, de inchaço de cidade, de poluição, de idealização da natureza. Uhum. E isso gera um estilo que chama jardim inglês. Uhum. Que existiu na Inglaterra no final do século XIX, porque havia um momento histórico para isso. Né? É isso. Qual é nosso jardim agora? A gente não pode dar nome às coisas enquanto elas não passaram. Né? Então, a gente chama tudo de contemporâneo. Né? Então, assim, a gente passou pelo moderno, pelo pós-moderno. Né? Então, o que é o moderno? O moderno, e a gente ainda tem ecos da modernidade, no sentido do moderno histórico. Né? Uhum. É o da produção em massa, da eficiência, sabe, da maximização do aproveitamento do recurso, do menos é mais, do conseguir desenhar e transmitir. Isso ainda tem valor hoje, de conseguir comunicar com o mínimo de recurso possível o máximo de informação. Né? Isso é moderno. Uhum. Né? A Gestalt é moderno. Sim. Aí depois a gente vai para o pós-moderno, que já passou, inclusive. Né? Então, o antigo pós-moderno, né? Sei lá como é que chama. O pós-moderno ele é anterior ao mundo da gente. Então, assim, eu acho que também, de uma maneira, né, se tiver alguém professor de história aqui, vai me matar depois. Mas, sabe, se o moderno é o mundo da Gestalt, da simplificação, do menos é mais, né, a função, a máquina de morar na arquitetura, quer dizer, toda essa coisa das eficiências, né? O pós-moderno é a coisa da semiótica, da linguagem não verbal, dos conteúdos implícitos, daquilo que é dito sem as palavras, daquilo que está embutido, do conteúdo simbólico, que a modernidade dizia, não precisa. Sim. Não precisa. E aí vem alguém dizendo, não, tudo é simbólico. E é o mundo todo da semiótica e da pós-modernidade. Né? E aí você começa a acrescentar um conteúdo simbólico imenso sobre todas as coisas. E a gente ultrapassou isso. Então,
Só que isso não acaba. Então, assim, a gente tem os ecos da modernidade. A gente ainda fala de eficiência, de produtividade, sabe, Sim. de simplicidade. Tudo isso continua Sim, ativo, né? sim, sim, Mas sim, a sim. gente acrescentou uma camada de simbólico, de não verbal, de conteúdo, Sensorial, eu acho né? muito, muito Ela sensorial. está se somando a isso, tá? O Sim. pós-moderno deu uma volta. Agora a gente está num outro lugar. Que lugar é esse? Ninguém tem certeza, né? Sabe o que eu Daqui a acho? 30 anos a gente vai saber que lugar foi esse. Mas sabe o que eu acho? Que quanto mais, porque se a gente olhar para trás, a nossa comunicação era muito mais falha, né? Era muito menos eficiente, melhor dizendo, a comunicação em relação à comunicação em massa. Então, se eu estava na Bahia, nunca tinha saído da Bahia, provavelmente eu não sabia direito o que nem que acontecia ali no Rio de Janeiro, tá? Porque ou eu tinha um tio, alguém que eu ia lá de vez em quando, ou eu não tinha. Hoje a gente tem internet que planificou o mundo, né? Tem aquele livro O Mundo é Plano, que é muito sobre isso. E encurtou a distância, não tem mais isso, sabe? Você vai para algum lugar, você não tem mais surpresa no que você vai, porque você já pode conhecer tudo isso antes. Então, então é isso que eu questiono. Como vai ficar essas definições de. Porque eu acho que hoje a gente está numa grande salada de fruta, a verdade é essa, Mas eu entendeu? acho que aí tem uma outra coisa que está dentro daquela coisa de que mundo a gente vive, né? Tem dois. Eu vou lembrando da palestra, né? E aí tem outras coisas que eu falava. E, assim, um dos grandes motores do nosso mundo, e é o que você está falando, é globalização, né? Sim. E a pandemia e a digitalização do mundo, né? Pelo menos no aspecto, né? No comercial deu uma bagunçada nas cadeias globais, mas no aspecto de comunicação acelerou, né? Então, Uhum. você tem uma facilidade de comunicação em tempo real à distância, que é o que a gente está fazendo aqui, Sim, que absolutamente era impensável há pouquíssimo tempo atrás, é né? verdade. Então, você tem, vamos dizer, uma aceleração do global, do massificante, do unificador, do Que, pasteurizador, sabe, a Coreia não é diferente da França, que não é diferente do Egito, que não é diferente da Bahia. E uhum. aí tem um outro movimento que ele é concomitante, eu entendo, e aí é uma opinião, né? De novo, os professores de história que depois a gente pode discutir, mas que tem vamos dizer, uma hipervalorização da regionalidade, de novo. Você O está que é certo. regional tem muito valor, Começa a voltar e valorizar o que é seu, porque você está se poder dissolvendo numa buscar, massa muito grande, você quer se dizer, não, eu sou diferente, né? para E aí poder tem buscar uns, a sua identidade, né? e aí tem uns exemplos de Se como isso ficou reconhecer. relevante nos últimos 20 ou 30 anos, que são fáceis, assim, tipo, champanhe, que é o exemplo que está lá na palestra, inclusive. Sabe, quando eu era menino, né, champanhe é igual vinho espumante, ponto. Se é vinho e faz bolinha, é champanhe. Até que chega alguém lá em Champagne, na França, né, e dá um grito ali, né, no meio da França, e diz: pode parar com essa palhaçada. Sabe? Champanhe só pode ser champanhe se for produzido em Champagne, com as uvas de Champagne, no solo de Champagne, com a cultura e com a tradição de Champagne. Qualquer outra coisa é vinho espumante. Sim. Pode ser bom, pode ser melhor. Eu não estou nem interessado em saber se é bom ou se é melhor ou se é pior. Eu só estou dizendo que a única coisa que eu tenho certeza é que não é champanhe. Porque não pode ser. Perfeito. Champanhe sou eu. Né? E isso acontece num monte de coisa. Então, assim, só é português o azeite cuja lata contém essa marca. Sabe? Porque tem azeite espanhol, tem turco, tem marroquino, tem grego, tem italiano. São todos bons. O Mediterrâneo inteiro. Mas, não, peraí. Eu sou português. Isso é a minha tradição, essa é a minha história. Isso me Perfeito. define. Isso me identifica em relação ao mundo. É o pertencimento, né? Eu não sou igual aos outros. Perfeito. Né? E aí a gente vai ver, sei lá, queijo da canastra, que está na moda. Sabe? Até a semana passada, estou exagerando, né? É o queijo da roça, o queijo de Minas, o queijo de quem não pode comprar brie, ou não pode comprar, sabe, Uhum. um queijo holandês, ou é como se fosse menos. E o cara lá em Minas vai dizer, não, não é menos, muito pelo contrário. Porque o cara lá na Holanda, na Itália, na França, ele pode fazer o melhor brie, pode fazer o melhor gorgonzola, pode fazer o melhor o que for, mas queijo da canastra ele não pode, porque ele não está em Minas, porque ele não tem capim mineiro, ele não tem vaquinha mineira, ele não tem tradição mineira, não tem, sabe, levedura mineira.
É a Não dá para ser, personalização. não dá para ser da canastra. Eu não É, sou igual a eles, né? pois é. Então, É tem uma pior. hipervalorização do regional, do Uhum, uhum, local, daquilo que nos uhum, define enquanto pequenos coletivos, né? Então, uhum. o legal disso, que a gente está falando desses grandes movimentos, mas ele sempre tem um movimento antagônico que dá equilíbrio nele, né? Sim, sim, E a sim. gente tem A que se posicionar. industrialização fez isso, pasteurizou tudo, e logo depois vem essa hipervalorização com arte nouveau, né? Com outras Do coisas, artesanal, né? um O artesanal passa a ter artesanato. valor, né? A Exatamente. imperfeição da artesanalidade tem valor. Então, assim, Perfeito. você pode ter um vaso feito na fábrica, perfeito, maravilhoso, sem uma bolha, mas ele vale menos do que o vaso que é torto, porque alguém fez com a mão. Isso, O vaso que foi exatamente. feito à mão, vamos dizer, do ponto de vista da funcionalidade, ele é pior. Uhum. Mas do ponto de vista simbólico, ele tem um valor, Valor muito maior. que é o gesto de quem fez. E a Uhum. exclusividade dele ser diferente de todos os outros vasos do mundo, porque ele foi feito por uma pessoa no momento e ela nunca vai reproduzir um vaso idêntico. Perfeito. E Que é o aí que. ele tem um valor intrínseco por causa disso. E o Uhum. da fábrica Uhum. tem milhões de idênticos. Percebe Sim, por que a gente dá valor ao original? Porque tudo se é isso. copia. E a hora que você tem a possibilidade de não ter uma cópia, você tem valor. Uhum. Né? Que Então, é justamente, eu acho que aí a gente volta, que é justamente o que a gente estava falando, a história, a cultura impressa naquilo ali, né? O porquê daquilo enfim, é o conjunto de qualidades e história mesmo. Eu acho que a palavra é história mesmo, impressa ali sim, naquilo ali, né? sim. Então, aí eu acho que o ponto que né, voltando, aterrissando, né, porque a gente faz umas lives tão viajantes que esse povo não sei não como é que aguenta. Eu também não sei não, E mas bora, eu bora. me divirto, você se diverte, eu acho que tem bastante gente que se diverte também, espero. Eu acho, né? Mas, Aí né, também, então, se não estiver divertindo, nem adianta, porque não a tem gente não está graça, né? falando, não Eu ouvindo também nem o que acho. estão falando, quanto mais a gente nem sabe o que está. É. Aí eu acho que assim, essa conversa toda é para dizer, sabe, se a gente quer, como paisagista, e aí aterrissando no paisagismo mesmo, né? Uhum, Ser relevante, ter uma contribuição, ter um trabalho que seja reconhecido, que seja percebido, né? Que sabe, você precisa saber onde você está. E é você verdade. precisa, tanto do ponto de vista geográfico, que a gente nem discutiu hoje, Sim, quanto do ponto de vista cultural. Então, sim. você precisa ter opinião sobre o tempo histórico onde você vive, e você Uhum, precisa entender como é que você se relaciona com isso, e é uma uhum. opinião mesmo, sabe? Sim, sim. Globalizante ou regionalizante, originalizante, ou, sabe? Não importa, é uma opinião. Né? Uhum, Você precisa identificar as coisas do mundo sobre as quais você tem opinião e você vai manifestar de uma maneira não verbal no seu projeto. Tem um sim, discurso. E o projeto, né, é o que você disse, o projeto que vai perpetuar e que vai ter valor é o que tem um valor simbólico. E o sim. valor simbólico dele, né, como representativo, como marco de um momento histórico, ele É tem o um que diz. discurso. E É, você precisa saber qual é. Senão você não é. consegue falar. Porque se ele não tivesse discurso, ele não desperta emoção. E a gente vive de emoção. Então, o que vai marcar a gente é o que emociona a gente. E emoção em todos os sentidos, né? E você não sabe o que, mas alguma coisa ali está te chamando a atenção e está te emocionando de algum jeito. E é isso que vai fazer sentido e que vai dar valor a tudo aquilo, né? E Então, aí, só para dar o gancho que você aproveitou, eu não posso perder. Ó, você ficou até uhum, com a boca aberta e estava saindo só me impedir de terminar. Né? Você diz assim que a gente não sabe, né, o que emociona a gente não sabe o que, mas é o que faz a gente dar valor. A gente não sabe o que quando a gente é usuário. Quando isso, você é o isso. projetista, você tem que Você saber tem o que que, saber. Foi o que a porque gente você falou está a semana passada. propondo a emoção. Exatamente. Né? Só Então, que é isso que eu ia concluir. Só desculpa. que para você, não, ok, para você conseguir de arrancar, vamos dizer assim, essa emoção do usuário, né? Que você falou aí, foi bom que você destacou do usuário do projetista. Projetista, né? Você tem que entender os desejos dele. E se você não entende os desejos dele, você não vai conseguir atingir isso. E para você atingir os desejos, você tem que entender o momento dele, O mundo onde ele entender vive. essa sociedade, entender onde ele está, quais né, os desejos, os medos,
tudo, e aí vai numa As psicologia louca aí, ansiedades, né? É isso. mais Então, é isso. O questionamentos. que parece uma conversa muito distante, né, que vai dando a Uhum, volta num lugar abstrato, na verdade é o que vai estruturar a maneira de pensar o projeto. E exatamente. vai estruturar, isso é importante, a gente já está com o horário estourado, vai Uhum, estruturar de um jeito ou de outro, consciente ou inconsciente, porque a gente está no caldo cultural e vai reagir a ele. A sim. diferença é que se você sabe o que você está querendo fazer, o que você está querendo dizer, se você tem opinião sobre isso, você consegue conduzir o processo e ter uma narrativa sua. Uhum. Senão você está sendo arrastado pela onda e não sabe nem em que praia que você Não vai, sabe o que está acontecendo. É. né? E Então, assim, volta aquela é a história. diferença entre surfar a onda ou ser arrastado por ela, talvez. Ó. É. E se A gente, você não define seu destino, você vai estar sempre perdido. Sempre. né? E é E é isso. isso Então, que a assim, gente, é justamente, entender essa onda e entender como é que você surfa, né? exatamente. E é o que a gente Ou vem vai ser falando aqui. arrastado porque a onda vai estar carregando todo mundo numa Sim, direção, né? tá, Está tá, carregando. tá. Então, Você pode carregar, você pode ir se embolando ou surfando ela, né? e é isso. E criando narrativa sobre isso, né? Ou simplesmente sendo arrastado e sendo, enfim, aí volta na história, né? É, Respondendo aos meninos que a gente pulou, né? que a Heraldo gente falou um viu monte sobre água, sobre o problema de água com em Brasília, né? Brasília e sustentabilidade de água, né? Ele deu volta sobre o tema, provavelmente na hora que a gente estava falando sobre sustentabilidade. Então, assim, a água Sim, é um dos pontos, claro, mais relevantes, né? Quer dizer, o consumo, o aproveitamento inteligente da água, tudo isso está dentro do discurso da sustentabilidade. Brasília é um lugar que tem um período do ano seco, então a gestão da água é importante, né? E a gestão passa pela eficiência do uso, quer dizer, o uso inteligente, e passa por uma seleção inteligente. Aí sim, a gente vai para o universo das plantas, de uma espécies. seleção inteligente de plantas que sejam tolerantes ou prefiram, inclusive, esse período seco do ano, né? Então, e aí, né, isso é uma coisa que acaba juntando o nosso assunto, que eu falei, a gente tem globalização e valorização da identidade regional, né? Uhum. Mas eu acho que é legal que, assim, quando a gente pensa em identidade regional, ela caminha paralelo à originalidade, porque não tem nada mais original do que você ser você mesmo, como indivíduo ou como grupo local, Uhum, né? uhum. Então, ela caminha paralelo à originalidade e caminha paralelo à sustentabilidade, porque não tem nada mais sustentável do que você estar inserido no contexto daquele lugar, daquela Perfeito, paisagem, de usar as coisas próximas, de usar a planta que é perfeito. daquele lugar, né? Então, essa valorização do regional, ela anda junto com outras coisas que são Sim. valores do nosso mundo. Por isso, né, isso começa a embasar discursos sobre o uso de planta nativa, sobre Uhum. paisagens naturais, sobre maneiras de compor jardins naturalistas. Nada disso está voando porque alguém teve a ideia. Isso está dentro dessa conversa que a gente está tendo. Então, assim, Isso. Que é o onde é que a momento, gente está? né? É. Né? Eu ia te fazer uma pergunta em algum momento, mas essa pergunta precisa de umas 3 horas para responder, eu acho. Mas eu vou fazer mesmo assim. Sim, vamos lá. Rapaz, a gente tá. Veio pandemia, né? A gente veio pós-pandemia. Eu acho que mudou muito a cabeça, mudou muito a sociedade, mudou muito valor, os valores. Eu sinceramente acho que mudou, tá? Já percebo isso, tá? Só que, como você falou, a gente acelerou muito a questão da comunicação virtual, né? E o Sim, metaverso está aí, sim. né? Tá aqui já, já tem gente nele, eu não, Pensando nele, né? né? Andando nele, né? Andando, né? Vivendo nele, né? E assim, porra, eu ia te perguntar justamente isso. Como é que fica tudo isso dentro do metaverso, dentro do o projeto, o paisagismo, a Sabe que eu arquitetura? acho que, assim, tem algumas coisas, realmente isso deve render uma live imensa e com um monte Rende de aí gente, umas talvez 3 horas mais. de live. Vou deixar no ar essa É, pergunta aqui, mas eu acho porque que uma boa parte das coisas é a mesma, sabe? Porque no final é sobre a experiência das pessoas. É uma experiência digital, mas é uma sim, experiência, né? E os nossos, e isso é uma coisa que a gente começou a falar semana passada, quer dizer, a nossa maneira de se relacionar com o mundo é pelos nossos sentidos. ah, sim, E o metaverso ele também está limitado aos nossos sentidos. Quer dizer, você tem uma cena visual ou auditiva, e inclusive empobrecida, porque você, né, pelo menos nesse momento, não tem tato e não tem cheiro tão isso. facilmente.
É isso que eu Então, ele é, vamos dizer, uma realidade livre, né? Porque você não está limitado às leis da física, né? Mas ele é Mas ela é empobrecido no sentido limitante. de que você não tem todos os seus sentidos disponíveis para aquilo. Mas Perfeito. os sentidos que você tem continuam operando da mesma maneira. Porque, assim, seu cérebro continua sendo seu cérebro. E ele continua recebendo estímulos visuais e auditivos e reagindo aos estímulos como se eles fossem do mundo físico. Né? Então, eu acho que isso rende um pouco, mas eu acho que não é tão diferente, sob esse ponto de vista, da experiência da condução, da narrativa, da experiência simbólica. Eu acho que é diferente, vamos dizer, quando você fala de sustentabilidade, de clima, sabe, de ter que lidar com plantas que existem no mundo real, falando de paisagismo, vegetação agora. Sabe, estou em Brasília, como o Heraldo falou, preciso de plantas dessa região. E aí eu queria uma planta com flores amarelas e bolinhas cor-de-rosa, e ela não existe. No metaverso ela vai existir. Né? Então, a gente, por Que um lado, você louco, está cara. livre de algumas coisas do mundo real, né? Quer dizer, você tem uma liberdade em relação ao mundo real, mas você também tem um empobrecimento da realidade. Tem. E eu acho que a parte que a gente projeta, fora esses arrobos criativos de liberdade, que podem, né, ir parar em lugares muito interessantes, mas a estrutura lógica da comunicação não verbal do projeto, do deslocamento espacial, ela não muda. Eu não acho que ela mude. Né? Concordo. É a mesma coisa de que, sei lá, a gente não precisa nem falar de metaverso, está falando de joguinho, sabe? E o joguinho de carro ou de guerra, a maneira com que a pessoa se desloca naquele espaço virtual é a mesma que ela se desloca no espaço físico. Né? Eu só acho que, assim, que um dos grandes fatores de projeto, né, a gente como um projetista, são os condicionantes do projeto, os limitadores mesmo. E quando você chega numa realidade dessa, não tem esses limitadores, que são limitadores de, como você falou, de planta, de adequação, de grana, de possibilidades. Vento, sol, vizinho. Vento, de sol, de intempéries, de tudo que a gente tem que Vista, ver. vizinho, você pode recriar tudo, né? Você tem um nível de liberdade, quer dizer, você se liberta de algumas amarras do mundo físico, né? Vai ser Em chato direção, isso. Olha como vai ser chato. não Vai ser sei, depressivo. Você poder você fazer está tudo achando que você chato olhando daqui, né? quer. E o cara de lá vai olhar para trás e dizer, gente, como é que essa gente vivia nesse mundo tão esquisito deles? Tipo, tinha que, sabe, andar no sol para ir em algum lugar, que ideia de jirico, né? Pois é. O que é isso? Rapaz, Então, porque dizem que a gente, brasileiro, né, que a gente está sempre tendo que se virar nos 30 para viver, né? Em todos os sentidos. É na questão financeira, é na questão né, da sociedade, da confusão que é nossa sociedade de uma forma geral, né? Que o estrangeiro fica meio doido quando vê a gente, sim, e que a gente acaba que se adapta em tudo, né? mais Então, o rápido. brasileiro consegue se adaptar em qualquer lugar, porque pelo caos que já Até vai ter gente vendendo sacolé, ou como é que chama, no metaverso já. É isso, é isso. Então, assim, e na verdade, eu acho que o que leva a gente a acordar todo dia e ir para frente é justamente essa coisa de que você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Isso é uma característica da vida, né? Não tem o que fazer. Eu tô tentando, eu sou péssima em lembrar e citar coisas assim, Eu mas eu também. lembro uma vez que quem falou, meu Deus, não sei agora, mas que diz que João Gilberto, talvez, que falou que viver no Brasil era bom e era uma merda, ou viver fora era bom e era uma merda, uma coisa assim, Sim, porque, né, justamente por essa comparação de lá fora, em algum lugar, né, você tem fora do Brasil, você tem uma vida toda programada. você tem Então, uma assim, sensação de programação maior, né? Ela não é tão programada lógico, assim. cada lugar, né? Mas, por exemplo, com a última crise que teve nos Estados Unidos, o pessoal pirou, porque não conseguia se adaptar às coisas, entendeu? E Sim. inflação e não sei o quê, e um caos aconteceu. Para a gente é só, como Mais dizia uma. uns e outros, foi só uma marolinha, né? Mas, enfim, a gente se adapta a tudo, né? Então, às vezes, eu não sei se a gente não vai cair numa baita depressão aí com esse Não sei. metaverso, Eu que acho que o pode ser. mundo muda e a gente vai acompanhando, né? E em algum momento se descobre anacrônico, né? Quer dizer, você está pensando com cabeça do começo do século XXI,
no século XXII. E aí, se a gente for olhar para o passado assim, ele é sempre esquisito, né? Enfim, é porque a gente vai estourar demais o tempo, mas não dá, se você olhar para o passado, até a maneira com que a gente olha é uma maneira distorcida a partir do nosso ponto de vista cultural de hoje. Sim. Então, tanto do ponto de vista da leitura do que as pessoas faziam, não faziam, do que era ético, do que não era, do que era correto, do que não era, do que era bom, do que era ruim, você está medindo com uma régua que não é a régua daquele tempo, né? E você está imprimindo uma experiência que não é daquele tempo. Então, sabe, você olha para a Idade Média e olha os salões da corte e acha lindo e acha chique, sabe, aquele lugar escuro, fedorento, sujo, e aquelas pessoas que eram as mais ricas da Idade Média, elas, vamos dizer, tinham uma menos estabilidade da nutrição do que uma pessoa de classe média baixa hoje num país pobre. Perfeito. Então, assim, e a gente olha de uma maneira idealizada, porque está distante, né? Tá distante. Se você cair lá na realidade deles, é outro mundo. Né? Então, é verdade. E a gente olha para frente também com essa idealização esquisita pela nossa régua. Só que a régua que vai valer é a régua lá da frente, não é mais a mesma. Né? É aquela... Aí a frase está certa. Agora eu achei uma frase. A dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Isso, a Caetano fez 80 anos. Cada um no seu quadrado, no cada momento. E é difícil a gente olhar realmente de fora e julgar ou avaliar, né? Sem ter todas ainda mais no tempo, né? Então, assim, só para a gente fechar com o mínimo de coerência de novo, porque hoje foi o recorde da falta de coerência. Semana que vem a gente volta falando de paisagismo de uma maneira mais objetiva, se Deus quiser. Mas eu acho que, de toda maneira, eu volto a insistir, assim, apesar da gente ter feito um passeio muito louco, de verdade, eu acredito, e acredito mesmo, de que se a gente não tem clareza disso, a gente não projeta bem qualquer coisa. Né? Com certeza. E paisagismo, inclusive. Então, assim, precisa dar uma sacudida, precisa olhar para o mundo, precisa entender quem você é, precisa entender onde você vive na geografia, onde você vive na história, entender qual é o caldo cultural, entender qual é a filosofia, entender quais são os valores do mundo onde você vive, e você vai reagir de maneira afirmando ou negando esses valores do mundo onde você vive no seu projeto, e isso vai fazer seu projeto ser relevante ou simplesmente não ser relevante. Né? Então, não ser relevante é uma escolha, é um direito, e você pode ganhar muito dinheiro fazendo coisas irrelevantes também. Né? Então, é só para dar um alerta de que, se você quer ser relevante, tem que se preocupar com algumas coisas. Se você não quer, seja feliz sendo irrelevante né? A dor e a delícia de ser o que é, e está tudo bem, e vamos embora. A dor e a delícia de ser o que é. Mas é isso aí, eu concordo 100% com isso aí, viu? 100% com essa nossa filosofia, essa filosofada. Foi boa. Então, mas, pronto. Enfim, passamos muito do tempo. Passamos do tempo. O Instagram, graças a Deus, não nos derrubou dessa vez. Não nos derrubou. Né? Mas hoje acho que foi cabeção a história. Foi cabeção. Obrigado pela presença, todos. Todo mundo que entrou e a gente não cumprimentou, porque estava aqui falando, né, loucamente. Então, Eline, Ícaro, Gilberto da Rainbird que entrou, Alberto, Felipe, Brandão está aí, boa noite, Larissa, Natália, Rafael, Danilo, né, um monte de gente que a gente não cumprimentou, Elias, Zé Arnaldo, né, Marcos e Aline estão aqui, né, e sempre estão. Obrigado para todo mundo. Semana que vem, 19h19, a gente volta com mais algum tema sobre paisagismo. Veja, Maria, fiz uma maluquice aqui. Tá bom, ótimo. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê. Boa noite. A gente se vê quinta-feira. Quinta-feira, 19h19. Beijo. 19h19. Beijo, gente. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.